Pessoal, chegamos no final da série do Pinguim. Esse projeto aqui que muita gente dava nada quando foi anunciado, quando estava perto de estrear, mas que aos poucos foi mostrando todo o seu potencial e conquistando o público. E esse momento teve cada momento chocante e é sobre ele que vamos resumir aqui e analisar hoje. Mas e aí, será que esse final ele tá na altura da série ou ele realmente acabou decepcionando? Ou ele elevou o nível e daqui a pouco é o melhor episódio da série? Teve Batman ou alguma aparição surpresa? Bom, bora descobrir então na análise do vídeo de hoje tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Já vai deixando aí o seu pinguim like, também o seu pinguim comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos no YouTube. Comenta aqui embaixo o que você achou desse final de temporada, o que você achou da série do Pinguim como um todo, se é a melhor série da DC, a melhor série baseada em quadrinhos. Deixa aqui nos comentários. E bem, dito isso então, galera, bora começar então a análise do último episódio da série Pinguim. E o episódio ele inicia com o Dr. Julian fazendo uma sessão de terapia com a Frances. E ele tá fazendo ela reviver uma memória antiga sua. E isso fica claro quando vemos ela se olhando no espelho, já que a gente vê que ela tá jovem. O mafioso Rex Calabrese visita ela, pois ela não anda muito bem depois da morte dos seus filhos. O Rex diz que o Oz vem visitando a sua loja e falando que a sua mãe não dá mais bola para ele. E na conversa, a Frances deixa claro que ela sabe sim que foi o Oz o responsável pela morte dos seus irmãos. E aqui, galera, a gente tem a grande reviravolta que a série ainda estava guardando aqui para esse último episódio. Porque muita gente estava especulando que nesse episódio final a Sofia que ia fazer a Frances descobrir isso, aí por isso eles iam brigar, fazer mãe e filho brigar. Mas não, ela sabia isso o tempo todo. Ela sabia a atrocidade que o seu filho tinha feito. Mas você acha que parou aqui de reviravolta em relação a Frances? Não, porque a série também guardou outra coisa ainda para revelar agora. Ela sabe o que o Oz fez porque ela descobriu a lanterna no casaco do seu filho e que ele estava com seus irmãos. Logo, ele mentiu. Ela, inclusive, chega a dizer aqui que ela tem o diabo na sua casa. Ao ouvir isso, o Rex fala que se o Oz for esse tipo de pessoa que ela está falando, na linha de trabalho dele, que a gente sabe muito bem qual é, caras como Oz podem se dar bem. O mafioso ainda aponta que a Frances deve usar essa devoção que o Oz tem para fazê-lo atingir o seu potencial, ser alguém grande. Mesmo assim, a Frances fala que não conseguiria fazer isso. Ela não ia conseguir fingir do que ela sabe. Por isso, o Rex sugere uma outra alternativa: fazê-lo ir embora. E por fazê-lo ir embora, ele quer dizer matar o garoto. E a Frances acaba concordando com a segunda opção. E, gente, olha até onde vai o nível dessa série, cara. Olha o que ela ainda tinha de reviravolta que a gente achou que não ia ter. E ela solta essas duas bombas gigantescas logo no começo do episódio. Porque ao longo da série você tinha toda aquela construção, né, da relação do Oz com a mãe. Você vê que a mãe dele tinha certos problemas ali com o Oz, mas você via como uma relação realmente forte dos dois, né? Um apoiando o outro. Quando, na verdade, lá atrás, ela mandou matar o filho dela mesmo e achava que ele era o diabo. E ao que parece, a Frances ela acabou ficando lá com a primeira opção, que é de alimentar essa ambição do Oz. E é então que voltamos para aquela cena da Frances saindo toda arrumada com o Oz. Agora nós temos aqui um contexto completamente diferente. A cena muda tudo. Até porque o pequeno Oz repara que o Rex está ali na boate. E a Frances diz que ele vai dar carona para eles depois. Para completar, o garotinho ainda tem a cara de pau de dizer que também sente a falta dos seus irmãos. É o cramunhão mesmo. E em meio a isso, a Frances momentaneamente começa a sair dessa hipnose. E vemos que ela está contando tudo isso que está acontecendo para a Sofia e o Julian. E isso parece ser um pouco forçado, mas eu acho que é uma ferramenta boa para realmente situar, né, o espectador que talvez esteja confuso o que está acontecendo, para mostrar o que está acontecendo no presente, né, que está tendo lá aquela hipnose do Julian e eles estão ouvindo tudo que a Frances está falando, só que nós como espectadores é mais legal ver a cena acontecendo e não ela simplesmente contando lá na sala da Sofia, né. E outra escolha bem interessante é ter colocado a versão mais velha mesmo da Frances, a do presente, para reviver essas memórias, né, e não colocar a versão jovem. Ou seja, é aquela ferramenta do flashback, mas aqui usada de uma forma bem criativa, né? E bem, pelo detalhe que a Frances falou que o Rex ia dar uma carona para eles depois, a gente também assume que ia ser naquela noite que o filho dela ia morrer. O Oz depois começa já com um discurso de homem da casa, que ele já tem vários planos para eles ganharem dinheiro e que vai dar do bom e do melhor para sua mãe. Mas ao ouvir isso, a Frances desconta nele, falando que ele é só um moleque. O garoto então dá um discurso sincero. Esse último discurso parece abalar a decisão da Frances. E o flashback termina com Oz prometendo que vai conseguir para sua mãe uma cobertura no centro da cidade, onde os dois serão importantes.
E aqui se encerra outra grande abertura aqui da série do Pinguim, né? E como teve no episódio anterior que começou com uma grande revelação, aqui também teve, e talvez eu acho que ainda mais chocante por tudo que a gente acaba sabendo e todo o contexto da mãe que a gente vem acompanhando ao longo da série. Nós já tínhamos o Oz, que era responsável pela morte dos irmãos dele, e agora a gente vê que essa mãe, ela sabe o filho que tem. Inclusive pensou em matar ele, mas se arrependeu no último instante, né? Inclusive aquela parte da dança que tá no final do episódio anterior, é a cena que seria a seguinte, né? Que o Oz vai lá e convida ela pra dançar e tal. E aí muda todo o contexto, a gente vê por que ela tava chorando ali, parecia meio desequilibrada. É porque ela realmente lá optou, então, pela primeira opção, né? Que é de alimentar essa ambição do Oz, a devoção que ele tem pra ela. E ela realmente não conseguiu dar essa ordem pra matar o filho dela, né? Mesmo sabendo tudo que ele fez. Então toda aquela cena da dança da cena anterior, a gente vê com outros olhos agora. Voltamos pro presente e pro Vic, que voltou pra história, finalmente. Ele conseguiu trazer apoio daquelas outras gangues. Contudo, eles logo descobrem toda a confusão que rolou e a explosão do centro de distribuição do Pinguim. O Vic já começa a dizer para eles irem lá ajudar o Oz, mas essa galera das gangues acha que ele já tá morto e começa a dar no pé. O Vic chega a chamar eles de covardes e que é por atitudes assim que eles vão continuar sempre sendo menosprezados. Um dos capangas da tríade dá um socão no Vic e depois todos vão embora deixando ele sozinho. E o Vic pode não ter o mesmo carisma, né, do Oz lá quando ele fez aquela grande reunião, fez aquele discurso lá pros parça, mas o garoto realmente deu um bom discurso ali, sabe? Aqui nesse último episódio a gente vê o quanto que ele conseguiu crescer, né, que antes ele não conseguia nem fazer um pedido no restaurante, e aqui ele tá peitando os chefes de gangue, né, chamando eles de covardes. Olha o quanto que o nosso garoto cresceu. Mas uma coisa é curiosa, porque esse capanga que deu um soco no Vic, ele tava prestando bastante atenção no que o Vic tava falando. Suspeito. O Vic vai correndo até o local da explosão, e dá pra ver de novo aqui que essa explosão foi muito séria. É um buracão em tanto. Um dos trabalhadores da produção do Pinguim avisa que a Sofia sequestrou o Oz. E falando dele, ele finalmente acorda para se ver amarrado numa cadeira e com a sua boca tapada. Ele está naquela antiga boate, o Monrose, que a gente viu no flashback dos dois. A Sofia está ali com alguns capangas, e o Dr. Julian. E quem também está ali, claro, é a mãe do Oz. Ou seja, agora chegou finalmente o momento da Sofia se vingar aí do Pinguim. Porque lembrem, ela queria fazer o Pinguim sentir dor de verdade, assim como ela sentiu lá em Arkham. E pra começar, né, claro que a Sofia, já que tá virando essa vilã, ela tinha que ter um monólogo. Ela conta uma história de quando ela e o Alberto, quando eram crianças, acharam um ninho de pássaros. E nele tinha um filhote que era negligenciado, fraco. Até que eles viram que, dias depois, esse mesmo passarinho atacou seus irmãos para monopolizar o ninho e a mãe dele. E aí, lembra alguém? A Sofia continua dizendo que o pior foi depois ver essa mamãe passarinho continuando a alimentar esse filhote, como se nada tivesse acontecido. O que para ela é algo tão bizarro quanto o que o filhotinho tinha feito. E a Sofia, enquanto vai fazendo esse monólogo, ela vai fazendo caras e bocas e olhando bem pro Oz e também pra mãe dele. Afinal, essa é uma grande metáfora aí para a família dos Cobb. E a Sofia tá gostando muito do que ela tá fazendo aqui. Ela deixa o Oz falar, e é bem direta. Ela quer que ele conte por que ele deixou os seus irmãos morrerem naquele dia. Por que ele mentiu todo esse tempo? Basicamente, a Sofia tá fazendo um momento de terapia direta entre mãe e filho. Ela acha muito doentio os dois mentirem um para o outro. Tão doentio quanto a ação da Frances, lá no passado, de mandar matar o seu próprio filho. Sim, a Sofia vai e diz isso na frente do Oz. Galera, aqui realmente a Sofia ela tá querendo destruir a única coisa que realmente importa pro Pinguim na vida dele, que é o afeto da mãe dele, que tudo que o Oz fez até agora, todo o objetivo de vida dele, como a gente viu lá no passado, que o Rex Calabrese falou, era essa ambição do Pinguim de virar alguém muito importante, tudo isso para ajudar a mãe dele. E a Sofia, ela quer acabar com isso. O Oz fica incrédulo, mas na medida que a Sofia vai falando detalhes daquela noite que os dois saíram para dançar, o Pinguim vai perdendo a fala. A mafiosa quer que a Frances admita que ela queria matar o Oz, para que ele sinta dor para pagar pelo que ele fez a ela. Só que a Frances é braba e gospe na cara dela. E bem, para agilizar as coisas, a Sofia faz um de seus capangas ameaçarem cortar um dos dedos da mão da Frances, assim como Oz fez com Alberto. A Sofia pressiona o Pinguim e precisa que ele só diga a verdade, mas mesmo assim, o Oz continua negando. E agora é a vez da Sofia ficar incrédula, com a cara de pau, tanto do Oz quanto antes da Frances. Só que aí resta a mãe do Pinguim gritar para ele admitir de uma vez porque ela já sabia disso. Toda essa cena aqui tá sendo muito cinema. Como a reação ali realmente do Colin Farrell ela vai ficando mais frágil à medida que a Sofia ela vai falando coisas do passado e ele vai entendendo que isso pode ser realmente verdade. Você vai vendo que ele fica muito vulnerável mesmo, né? Porque tá envolvendo algo da mãe dele e isso baixa realmente as defesas do Pinguim.
Principalmente essa cena é ótima porque nós temos os principais atores aqui da série, né? Pela primeira vez, então, os três interagindo. Aí, claro que ia ser cinema. E outra coisa curiosa é que, à medida que a Sofia ela vai tentando infligir mais dor pro Pinguim, você vai vendo que a Sofia ela vai ficando mais incrédula com o grau de maldade dele, né? Porque ele tá disposto a deixar a mãe dele perder lá um dos dedos, a não admitir isso, porque ele realmente ele não vai falar. E a Sofia, ela fica impressionada, então, com essa cara de pau dos dois, né? Tanto da mãe quanto do filho. Frances admite que ela sabe o que o Oz fez. E por isso, sempre o odiou. Ela nunca deixou de odiar a ele por isso. Ela se levanta, e a Sofia permite isso, e ela chega perto dele, dizendo que ele é uma decepção, e que ela deveria ter deixado o Rex matá-lo no passado. E para completar, a Frances pega uma garrafa, quebra ela, e então golpeia o Oz com ela. Na medida que ela vai se afastando, ela vê o Oz na sua versão jovem, e logo atrás os seus dois outros filhos, mortos. Ela caminha até eles e então cai no chão, parecendo que ela entrou num coma ou teve um derrame aqui, né? E para encerrar essa cena, tinha que ter esse momento cinema também. Até porque fica um pouco dúbio se a Frances ela foi tão direta assim, né, e chegou a golpear ali o Oz, se foi por causa da doença dela ou porque ela realmente queria de fato. Acho que tem um argumento para os dois lados. Eu gosto que realmente fica essa dúvida. Mas o que a gente não pode negar é que ela realmente conseguiu então desabafar, colocar tudo que estava ali para fora dela, tudo que ela queria dizer pro seu filho, graças à terapia aí da Sofia. E o detalhe antes dela ir caminhando ali para os dois filhos mortos dela, e ela também vê o Oz ali na versão jovem, talvez esse coma que ela vai entrar e ela nunca mais volte, então parece que ela tá indo em direção, digamos, ao além-vida, sabe? Então até um pouco poético ela ir em direção pros seus filhos e acabar morrendo ali ou ficar num estado vegetativo, como ela já tinha comentado antes pro Oz. Com a Frances desse jeito, o Oz fica maluco e consegue quebrar a cadeira e, veja só, dar cabo dos capangas da Sofia. O Pinguim escapa com sua mãe. Aqui é Pinguim John Wick, galera. Ele leva ela para um hospital, onde ela começa a ser tratada. Contudo, o Oz também está ferido. Ele liga para o Vic, que chega depois no hospital para ajudá-lo com seu ferimento. E o curioso aqui é que, de cara, ele já mente para o Vic falando que foi a Sofia que feriu ele. Talvez tenha um pessoal aí que acha que foi meio exagerado o Pinguim conseguir escapar daquela forma, mas dá pra passar um paninho porque meio que foi uma situação desesperadora ali, tinha uma mulher morrendo ali no chão, enfim. Mas realmente o Pinguim demonstrou ali muitas habilidades de John Wick. E agora aqui é hora do Vic continuar aí com seus momentos de discurso. Isso porque o Oz tá ali pra baixo. E o garoto fala com ele como o mafioso conseguiu trazer luz pro bairro, pra região onde eles moravam. E ele deu dignidade para aquelas pessoas. E são aqueles que o Oz deu trabalho nos seus esquemas que ele deveria confiar de verdade. O Pinguim fica impressionado com Vic e já começa a bolar um contra-ataque aqui contra a Sofia. Ela, no entanto, reúne os chefes das gangues na sua mansão e diz que tá fora. Só que antes dela partir, ela faz um acordo. Quem matar o Pinguim primeiro ficará com os territórios dela e comandará tudo. Só que muito aí desses mafiosos acham que tem alguma pegadinha aí nessa parada. Mas a Sofia realmente está falando sério. E continuando as decisões que ela tinha falado no episódio anterior, que ela quer realmente se desligar de tudo que tem com o passado dos Falcones, do seu pai principalmente, que estragou a vida dela, e deixar para trás essa vida aqui de mafiosa. Foi de fato aí um reinado curto, né, galera? Mas o erro que ela tá comentando aqui é que, embora ela queira deixar o passado dos Falcone para trás, ela ainda não consegue deixar a raiva dela com o Pinguim. Essa não. Essa ela não consegue deixar para trás. Enquanto isso, o Oz estava fazendo os seus esquemas. Lembram daquele político que ele subornou para levar a luz para o seu bairro? Ele vai até a prefeitura para encontrá-lo. Só antes, o Vic recebe uma ligação daquele ajudante da Tríade. Ele avisa sobre a recompensa da Sofia e que o Vic estava certo sobre o que ele falou mais cedo. Dentro da prefeitura, temos uma cena curiosa, que é do Pinguim sentado no lugar da prefeita Bela Real. E a série aqui no começo dessa cena aí já tá sugerindo algo curioso. Primeiro que é muito irônico ver alguém tão corrupto e tão mal quanto o Pinguim na sede da prefeitura, onde é para significar, digamos, a ordem máxima ali dentro da cidade. Essa semiótica aqui tá sensacional. Ele sentado ali no lugar da prefeita? Será que teremos Pinguim prefeito no futuro? E aqui vem o grande plano do Oz. Como aquela explosão está causando muitos problemas e as pessoas da cidade estão procurando o culpado, o Pinguim sugere ao nobre deputado aqui que a Sofia Falcone seja a culpada. Afinal, os explosivos eram dela, o carro dela tá lá. Uma guerra entre os Morones e os Falcones estava acontecendo, e o laboratório que foi explodido pertencia ao Sal Marone. Afinal, o corpo dele vai estar lá no local, e o Pinguim sabe disso. O Oz entrega toda essa narrativa que realmente funciona, e o deputado compra. Também porque, como foi ele o responsável pela luz daquele bairro, mais ainda essa descoberta dele da treta de gangues, e descobrindo responsáveis,
o cara vai virar o salvador da pátria. E aqui eu acho que nós tivemos o maior momento papinho do Pinguim, hein? E aqui realmente é muito legal como o roteiro ele amarrou todos os acontecimentos que a gente viu acontecendo lá desde o primeiro episódio. E a gente vê como o Pinguim vai construindo uma narrativa que todos esses acontecimentos acabam fazendo sentido para que ele possa vender essa história e ganhar a confiança aí do nobre deputado. A astúcia aqui do Pinguim realmente atingiu um outro nível. Em troca, o Oz fala pro deputado que ele quer começar a ser bem recebido em lugares assim. Leia-se a prefeitura. O deputado manda uma dica braba. A Bela Real está formando uma operação anticorrupção. E se ele quiser frequentar o meio político, ele precisará parecer honesto. Depois desse acordo, temos aqui uma aparição surpresa da atriz que fez a Bela Real em The Batman. E aqui ela já está atuando como prefeita, enquanto o Pinguim vai embora dali. Mas logo que ele chega no carro, uma trupe com capangas da Tríade e sem o Vic estava à sua espera. Voltando para Sofia, ela recebe a mensagem que a Tríade capturou o Oz. E temos aqui uma grande cena, que é simplesmente ela queimando a mansão dos Falcone por inteiro. E, de fato, ela está colocando o passado para trás. A câmera pega um bom momento, que é do quadro da família Falcone pegando fogo, enquanto a Sofia olha fixamente para ele. Muitas camadas aqui, galera. E depois, então, de tacar fogo na mansão, nós vemos a Sofia indo embora, então levando todas as coisas que ela queria lá da casa. E o que resta agora é acabar com Oz de vez. Ou será que não? Ela chega no hangar do seu jatinho e encontra a Tríade com um pinguim. Mas algo estava errado. Na verdade, o Oz e o Vic tinham agido em segredo, e os próprios capangas do Zal o traem. Assim, o jogo vira mesmo. Todos os capangas da Sofia e o chefe Zal são mortos, e o Pinguim fala que ele vai dar uma carona para ela. Assim, temos o Oz dirigindo para Sofia como nos velhos tempos. No caminho, ela pergunta ao Oz o que ele prometeu àquela galera para eles traírem os seus chefes. E o Pinguim fala que é algo muito simples. Ele deu uma chance para eles. E aí vemos que não foi só na Tríade que isso aconteceu, mas em todas as outras gangues, os velhos líderes são executados. E para mim, essa montagem aqui dessa matança desses líderes lembra muito lá a cena do batismo icônica do Poderoso Chefão 1, onde lá também vários chefes são eliminados em sequência. E eu acho que isso é um bom payoff porque a série ela foi preparando isso. Ela mostrou em quase todos os episódios como o Oz ele sabia conversar com todo mundo. Mas principalmente ele cativava aqueles que tinham ambição e achavam que estavam sendo menosprezados. E nesse episódio final, a série acabou mostrando que esses chefes antigos aí, né, parecido com os Falcone, eles ficaram muito confortáveis, como o próprio Pinguim diz. O Oz diz para Sofia que ela nunca entenderia isso. Enquanto ela estava lá, fazendo seus planos, empanturrada, ela não percebia aqueles que estavam com fome, não sendo notados. E essa foi a diferença dela pro Oz e onde ela perdeu. Até que finalmente, então, o Oz para num local isolado. E pelo andar das coisas, será ali onde ele vai matar a Sofia. Ele faz ela ficar de costas e antes dela virar, ela diz que a mãe do Oz sempre soube quem ele era, um monstro. Contudo, o mafioso tem um destino talvez pior para ela. A Sofia respira, fecha os olhos e depois vê que o Pinguim foi embora e a polícia chega ali para prendê-la por aquela explosão de mais cedo. E sim, vocês devem estar imaginando aí para onde será que a Sofia vai acabar parando? É provavelmente Arkham, que foi o pior lugar da vida dela, né? Lembrando que o Oz não mata a Sofia aí porque para o plano dele funcionar, eles precisavam dela viva, eles precisavam de um culpado. Mas nem tudo é um mar de rosas pro Pinguim, pois ele volta para o hospital querendo comemorar junto com a sua mãe, só que encontra ela num estado vegetativo. A enfermeira explica que o derrame que ela sofreu foi muito grave, e o Pinguim fica em total desespero. Justamente no dia em que ele derrotou todos os chefões grandes do crime. Ele chega a chorar, pedindo para sua mãe dizer que está orgulhosa dele. Mas nada. E aqui é o outro momento do cinema aqui do Colin Farrell, né? E como eu falei na narração, eu acho muito bom do roteiro como eles colocaram esse grande momento de triunfo dele, onde ele realmente alcançou seus objetivos, ele vai poder dar uma vida melhor para a mãe dele, porque agora ele está no topo. É nesse momento onde ele pede a razão do porquê que ele começou tudo isso. Afinal, nem tudo poderia dar certo pro Pinguim, né? Realmente, eu acho que ficaria meio deslocado aqui dessa história. E essa, digamos, era a maior perda que ele poderia ter, né? Será mesmo? Na cena seguinte, Vic e Oz estão num parque sozinhos, falando sobre a perda da mãe do mafioso. Como o Vic não sabe de nada do passado do Oz, ele não entende o peso do ressentimento que o seu amigo está sentindo ali agora. Chega a hora em que o Pinguim fala que ele não teria chegado até ali sem o Vic, sem a ajuda dele. O garoto agradece a oportunidade e chega a dizer que o Oz agora é como família para ele. E o clima tá legal até que o Oz fala que nessa próxima jornada dele, ele não vai poder levar o Vic com ele. Então, gente, o Pinguim começa a sufocar o Vic, falando que o problema de ter uma família
é que isso pode ser a sua maior fraqueza. E ele não pode deixar isso acontecer nunca mais. E enquanto o garoto morre, o Oz se desculpa e fala que ele é um bom garoto. Aqui, pra mim, eu acho que a gente tem a melhor cena da série. Provavelmente. Ó, e também eu quero lembrar aqui que num vídeo antigo da Batcaverna, quando teve os trailers, né, tava mostrando um pouco da história, nós comentamos aqui que se realmente é uma jornada de vilão mesmo, né, do Pinguim, ele ia ter esse ajudante, que seria muito, mas muito interessante e criativo do roteiro se ele fizesse matar esse garoto no final. A gente comentou isso, a gente tava certo. E quando a série fez isso, pra mim, ela tava próxima de um 10 aqui, quando eu tava assistindo isso. Porque aqui a série, ela realmente me ganhou. Ela sabe a história que ela quer contar. E toda a cena ali, a atuação deles, os diálogos, como o Vic fala que ele se sentia agora como uma família pro Oz, e o próprio Oz reconhecendo isso, né? Porque ele só mata o Vic porque ele se importa demais com ele. Então, de uma certa forma doentia, isso é uma demonstração, talvez, de amor do Pinguim em relação ao Vic. E o que o Pinguim realmente raciocinou aí no final dessa jornada aqui, para quando ele conseguiu essa escalada de poder, é que a família ela pode ser uma grande fonte de poder, mas também de fraqueza, que é como ele quase perdeu tudo aqui, né? Quando a Sofia usou a mãe dele como isca. Enfim, pra mim aqui, cena 10 de 10, é isso aí, é isso que eu queria da série. Bom, depois disso nós vemos a Sofia aonde? Em Arkham. Mais uma grande ironia que a série nos apresenta. Ela aparece perdida, sem nenhuma reação. Até que o Dr. Julian, que trabalha ali e que talvez possa ajudar ela no futuro, traz uma carta que ele acha importante, de uma tal Selina Kyle, que diz ser a meia-irmã de Sofia. E aí começamos a ouvir aquele tema da Selina lá do filme The Batman, e a expressão da Sofia vai ficando com mais vida, à medida que ela vai lendo essa carta, que fica no mistério. Olha aí as conexões de universo, muita gente estava pedindo e pelo menos aqui teve, né? Já teve Beta Real e agora a cartinha da Sofia, né? Que também ao longo da série muita gente se perguntava se daqui a pouco poderia ter alguma conexão da Sofia com a Selina Kyle por elas serem meio irmãs. E aí fica esse mistério do que talvez a Selina falou ali pra ela, né? Ou daqui a pouco ela quer ajudar a Sofia. A gente pode ter mais a Sofia no The Batman parte 2, talvez? O destino da Sofia ela fica muito incerto nesse momento, né? Porque ela realmente tentou escapar dessa vida, mas o Pinguim trouxe ela de volta, tal qual ela tem aquela fase do Poderoso Chefão parte 3. Ela tenta se afastar, mas acaba sendo puxada de volta. E talvez isso acabe sendo uma coisa trágica aí pra Sofia, que ela vai agora modo full vilão mafiosa mesmo no futuro. E na última cena dessa série maravilhosa, vemos enfim o Pinguim com o status que ele sempre quis. Bem vestido agora e morando na cobertura que ele sempre prometeu à sua mãe. Inclusive, ele não fez o que ela queria, caso ela ficasse nesse estado. Ele a manteve viva e morando com ele. Ele dança depois com a sua amada Eve Carlo, que, olha só, tá vestida com um vestido parecidíssimo com a sua mãe no passado. Freud explicaria isso. Mas não é só o vestido, ela o chama de filho e tudo mais, agindo como se fosse a mãe dele, que é muito bizarro. A série termina com a Eve dizendo que Gotham é do Pinguim agora. Mas aí, do lado de fora, nós vemos o bate-sinal aparecendo. Ah, você achou que não teria referência do Batman? Olha aí, teve no apagar das luzes, os caras vão lá e colocam um bate-sinal no céu. Ou seja, tava com problema talvez do bate-sinal, ou o Batman tava de férias, vamos ver, né? Eu acho que vai ter uma explicação depois lá pra frente no The Batman parte 2. E bem, galera, esse foi então o final da série Pinguim. E que série excelente, galera. Como pegou todo mundo de surpresa. Um estudo de personagem e de vilão que realmente foi full vilão mesmo. A galera não se acovardou e mostrou que o cara realmente é um monstro mesmo, é mal e é isso mesmo, é isso que todo mundo queria ver. E esse final, pra mim, ele não me decepcionou. Eu acho que quase todas as escolhas aqui de roteiro, de twist, eu gostei. A melhor delas, pra mim, foi sendo o Pinguim matando o Vic ali no final, que pra mim fazia todo sentido. Pra mim era isso que tinha que acontecer mesmo. E na hora, embora seja uma cena realmente triste, que eu não queria que o Vic morresse, mas eu entendia completamente, assim, no sentido narrativo mesmo da história. Na hora que ele fez isso, eu falei, cara, sensacional. Era isso que a série precisava. Fora também todas as revelações que eles fizeram, a complexidade que eles colocaram a mais ainda com as revelações sobre a mãe do Pinguim. Então, olha essa complexidade que eles conseguiram colocar nessa relação, sabe? Ao longo desses 8 episódios. A deixa também que eles colocaram para Sofia lá em Arkham. Eu acho que toda essa questão do arco dela e nesses 2 últimos, ela se ligar que realmente ela estava ainda operando conforme o pai dela, eu gosto dessa resolução. E também como ela acabou perdendo pro Pinguim, porque sim, ela ainda pensava como uma pessoa da elite mesmo. E o Pinguim, que é o cara que não vem daí, é isso que ele acaba derrotando ela. Mas ao longo da série ela foi sensacional também, teve vários momentos marcantes. Uma grande personagem que eu espero que, pra mim, ela podia voltar pro The Batman parte 2. Não sei como eles utilizariam, mas com essa deixa com a Selina Kyle, pode acabar rolando alguma coisa.
E pro futuro nós temos também essa deixa aí que Gotham vai estar no inverno, o que é muito bom, a gente espera que The Batman Parte 2 já aconteça imediatamente logo depois do Pinguim. Eles colocam com essas últimas frases aí que nada tá no caminho do Pinguim, aí vai e mostra o bate-sinal. Poxa, talvez aí o Pinguim ele seja algum antagonista grande aí pro The Batman Parte 2 também. Porque sim, vai ter o Batman aí no caminho do Pinguim, que vai querer operar aí como um político, né? Um cara do povo, que ele vai ter essa faceta, digamos, pra sociedade, que ele é um cara limpo ou não, mas tem todos os esquemas dele por trás. Então, quem sabe a gente possa ver uma campanha aí de Pinguim prefeito, né? Mas, pô, a Bela Real acabou de assumir também. Enfim, ele pode ser uma grande oposição aí no futuro pra Bela Real e aparecer também no The Batman Parte 2. E assim, galera, pro geral, pra mim, é uma das melhores séries realmente do universo de quadrinhos aí da DC também. A HBO mandou bem demais com essa série. Pra mim, ela superou por um pouco ali o Pacificador, mas eu acho que o Watchmen ainda tá na frente, mas ela com certeza tá entre as melhores, tá? Com certeza ela realmente tá mesmo. Mas agora eu quero saber de vocês, onde é que vocês ranqueiam talvez a série do Pinguim? Será que ela é a melhor de todas pra vocês? Deixa aqui nos comentários. E agora eu quero saber o que vocês acharam aí desse último episódio também. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra receber todas as novidades aqui do canal. E também nós temos o clube do Seja Membros aqui no YouTube, que tem vários extras bem legais mesmo. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.